de estudo orientado e hoje nós vamos ver a técnica de síntese mapa conceitual. Na nossa última aula nós vimos também uma técnica de síntese chamada esquema, que é muito parecida com o mapa conceitual, mas há pequenas diferenças, há diferença entre essas duas técnicas. Lá no esquema a gente tem a representação também gráfica, ou seja, escrita, verbal e visual, ou seja, por meio do desenho e por meio da escrita, a gente representa ideias contidas num texto ou num vídeo, num filme. Aqui também no mapa conceitual a gente representa de forma visual e escrita determinadas ideias, determinados conceitos de um texto. Só que aqui no mapa conceitual ele é mais profundo. Esse conhecimento retratado no desenho ele tem que ser mais profundo. As ligações têm que ser mais evidentes. Nós vimos lá na construção do esquema de uma narrativa que não necessariamente a gente estabelecia uma relação entre as ideias. Já no mapa conceitual isso tem que ficar evidente. Então eu vou usar formas, desenhar formas, vou usar linhas para ligar essas formas e entre essas linhas eu vou usar palavras-chave, palavras que ligam um conceito ao outro. Não é à toa que o nome dessa técnica é mapa conceitual, ou seja, a gente vai trabalhar especificamente com os conceitos de determinado texto, que é a nossa fonte de informação, que a gente pretende condensar. E por que fazer isso? Porque representar essas ideias de um texto no mapa conceitual. Bom, a gente sabe hoje, a neurociência, a psicologia nos dá essas informações de que a gente processa com maior velocidade informações que são retratadas, que são desenhadas. Então, nosso cérebro retrata, apreende com maior facilidade imagens do que palavras. Por isso, nosso objetivo aqui é construir um mapa mental de forma a processar mais rapidamente ideias, conceitos de um texto. E quais são as características de um mapa conceitual? Primeiro, como eu falei para vocês, conceito. A gente vai trabalhar com conceitos. Nós vamos pegar dos textos os conceitos que são chaves, que são importantes. E dentro de um texto a gente vai ter, geralmente, o contexto, ou melhor, o conceito principal, mais importante, ou seja, é o conceito central. E a partir dele, a gente vai desenvolvendo conceitos mais específicos, que de alguma forma está ligado a esse conceito principal. E a gente pretende representar isso por meio de imagem, desenhar esses conceitos. Então, o conceito é uma característica chave do mapa mental. Depois nós temos que ter o quê? Palavras ou frases de ligação. É preciso ligar esses conceitos, ligar um conceito mais geral a um conceito mais específico. E a gente faz isso no desenho, que é o que a gente pretende fazer, por meio de linhas, ligação desses conceitos, a gente tem uma forma lá e liga por meio de linhas, e no meio dessas linhas a gente coloca, escreve, de fato, as palavras que ligam esses dois conceitos, o conceito geral ao conceito específico. A gente também tem uma estrutura hierárquica no mapa mental. Eu não vou pegar o conceito central e jogar lá para o fim desse desenho, ou seja, eu começo do conceito central para o conceito mais específico. Existe, portanto, uma hierarquia dos conceitos. E aí, como eu falei para vocês, a questão central. Eu vou partir sempre da questão central. Todo texto ele tem um ponto central, ele tem um tema central, ele tem um assunto central. Ou, no nosso caso aqui, um conceito central. Esse conceito central é característica chave do mapa mental. A gente começa por esse conceito central. E aí a gente tem uma outra característica que é a de estacionamento. Ou seja, a gente faz uma listagem de todas as ideias ali contidas no texto e aí em seguida a gente visualiza no nosso desenho onde a gente estaciona cada um desses conceitos em relação ao conceito central, ao conceito principal ou à questão central.
Esse é, portanto, o nosso mapa mental. Técnica, uma das técnicas de estudo e também, né, uma das técnicas de síntese. Eu estou mostrando aí para vocês, né, vou colocar aí na tela para vocês um exemplo de um mapa conceitual. Vocês têm aí, ó, o mapa conceitual por dentro do céu. É a representação, como vocês podem observar aí, né, de conceitos. No conceito eu tenho o que é Terra, o que é o planeta Terra, né, onde ele está localizado, ou seja, é a questão central. E a partir dele, né, desse conceito central do que é o planeta Terra, eu tenho os conceitos específicos. Ou seja, eu tenho o sistema solar, né, eu tenho a Lua, eu tenho a rotação, eu tenho a translação. Observe como é que é feita a ligação entre esses conceitos, ou seja, a questão central entre os conceitos específicos. É por meio de linhas que eu faço essas ligações. E aí, entre essas linhas e as formas, eu tenho o quê? Eu tenho o uso das palavras-chave. Então, eu tenho assim, terra. Eu puxo uma linha, faz parte do. Puxo outra linha, o conceito, sistema solar. E aí eu tenho um outro conceito, sistema solar. E aí eu vou especificar esse conceito de sistema solar, puxando novamente linhas, que é ligado também por palavras-chave. Sistema solar, formado por... Aí outro conceito, tem um conceito de Sol, cometas, planetas e assim por diante. Observem que além das formas, linhas e formas, eu tenho o quê? O uso de cores. E as cores aí também são significativas e vão facilitar uma melhor apreensão desse tema, desses conceitos que nós estamos estudando aí. Então, cada cor representa um conceito importante em relação ao conceito principal, que é o conceito de terra. Na atividade que eu coloquei para vocês, vocês vão seguir esse modelo, né? O texto é diferente, é outro texto, e a partir dele vocês vão construir um mapa conceitual, tá? Seguindo esse exemplo aí. Então eu quero uso de cores, uso de formas, uso de linhas e uso também de palavras-chave. Então o texto é bastante curto, o texto que eu vou colocar para vocês, né, e vocês vão retirar o que for essencial e construir um mapa conceitual, ok? Espero ter ajudado. Dúvidas, postem no grupo.